Boa noite, pessoal, tudo bem? Que dia, hein? Fiquei muito feliz que o Luciano Hang aceitou o convite, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Roberto Mota, um time de primeiríssima aqui conosco. Tô bem empolgado aí para o tamanho dessa live, vai ser histórica. Vou aproveitar e já vou fixar aqui nos comentários como é que eu faço para fixar. Tem que aprender a mexer nisso. Eu publico e fixo. Eu não sei fazer isso. Mas tudo bem. Pessoal, obrigado por estarem aqui comigo. A gente vai debater hoje uma série de temas que eu acho que são relevantes para o período eleitoral. Vamos entrar em várias questões aí relacionadas também à imprensa, fatos atuais. Luiz Felipe é show. Na hora dos pingos. É difícil, às vezes, conciliar, porque Jovem Pan tem uma programação incrível, né? Acho que eu sei fixar aqui embaixo. Vamos ver. Copiar link. Eu não sei fixar. Colar. Como é que eu faço para fixar? Alguém sabe? Bem, tudo bem, eu já vou chamar o pessoal aqui. Aí. Roberto Mota convidado. Luiz Felipe convidado também. Grande Roberto Mota. Fala, Marco. Tudo bem? Tirando o frio, rapaz, que terra fria essa aqui é sua, hein? Você visitou a gente num momento diferente, frio, chuvoso. Caramba! Que alegria! Você está aqui conosco para o lançamento do seu livro, né? Exatamente amanhã, às 19 horas, na livraria Drummond, no Drummond. Conjunto Nacional. Poxa, que legal. O pessoal do Luciano Hang. Olha aí. Tudo bom, Luciano? Quem está falando? Marco Antônio. Fala, Marco Antônio, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Nunca teve tão bom. Se melhorar, vira festa. O Roberto Mota está conosco também, Luciano. Já está aqui na sala conosco. Dele. Fala, O Roberto Mota também é golpista, hein? É o Roberto. Tudo bom, Luciano? Ô, Roberto, você fazia parte do grupo do golpe, né? É verdade, eu estava lá. E que engraçado, eu perdi esse dia do golpe. Eu devo ter faltado. E Marco e Roberto, duas polêmicas que aconteceu agora dia 7, que podia ser comentado aí, sobre o presidente brigando comigo e a saia justa do presidente de Portugal comigo no palanque. Duas mentiras, né? É impressionante. A quantidade de boataria que corre aqui, principalmente pela grande mídia. Eu estou só falando, mas eu estou tentando convidar o Luiz Felipe. Não sei se o pessoal está vendo aí. Já está ao vivo? Já está ao vivo, não? Já. A gente está pelo Instagram, Luciano. Já estamos aqui. Mas eu queria até propor o começo das discussões com base no curso que eu estou lançando amanhã. O curso é Guerra Cultural, como não ser manipulado por um esquerdista. E quando a gente fala em guerra cultural, o Olavo de Carvalho já falava isso também, a imprensa como um todo ela foi absorvida, né, por essa hegemonia intelectual que se instalou no ambiente universitário, pegou a imprensa e pegou a classe artística. E o que eu queria fazer uma provocação, começar provocando o Roberto Mota, para daí a gente ouvir o Luciano também. Mas essa visão de mundo, Roberto, como que você encara a maneira como as notícias são transmitidas? Porque muita gente falava, poxa, há 10 anos não era assim. E ficou assim, a partir de, talvez, da eleição do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, já começaram a trabalhar de uma maneira muito mais enviesada.
Só que a minha leitura é um pouco diferente. Eu acho que existia um enviesamento antes, mas as pessoas estavam acostumadas com esse enviesamento. Exato, eu compartilho da sua opinião. Ontem eu dei uma palestra no Rio, no Clube Militar, falando sobre isso. Depois que Nikita Khrushchev, o premier da União Soviética, denunciou os crimes de Stalin, isso foi em 1956, os revolucionários abandonaram a ideia da revolução com fuzis e passaram para a ideia da ocupação cultural, né, que vem de Antônio Gramsci. E aí você tem uma hegemonia tão grande do pensamento de esquerda que ela se tornou, em determinado momento, imperceptível, porque ela passou a dominar todos os espaços. E, na minha opinião, Marco, isso aí, nós começamos a acordar para isso lá por volta de 2013, 2014, por uma combinação de várias coisas, entre elas as redes sociais, a internet, né, a telefonia celular, deu para cada cidadão uma opinião, o renascimento da direita no Brasil, primeiro com os liberais, depois com os conservadores, e é lógico, né, o fenômeno Jair Bolsonaro. Isso tudo se combinou e deu a cada um de nós uma voz. Isso é inadmissível para a grande imprensa, e aí veio a resposta do sistema, né, que é a nova censura, o politicamente correto, agências secadoras de fatos, até essas coisas que a gente está vendo como operação policial contra empresários pelo crime de publicar uma figurinha num grupo de WhatsApp. E você, Luciano, como é que você se sente sendo alvo dessa militância insana? Olha, primeiramente queria dar boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, e quero dizer que eu estive na União Soviética quando a União Soviética abriu, né, a perestroika, a glasnost, eu estava lá. E também estive quando abriu o portão de Brandemburgo. Meses depois, eu estava em Berlim Oriental. Então, eu vi o mal que o comunismo fez na época para a Alemanha Oriental e para todos aqueles países da Cortina de Ferro. Mas quero falar um pouco sobre as universidades, que estão já alinhadas desde 1950. Todo esse pessoal da esquerda de hoje, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, José Dirceu, Franklin Martins, esse pessoal já estava nas universidades em 1964. Então, já havia, desde aquela época, um alinhamento das universidades brasileiras com Gramsci, com o marxismo cultural. E elas foram dominando os advogados, os médicos. A esquerda sempre entendeu que para entrar dentro das casas do cidadão teria que usar os médicos, e o médico conversa individualmente com cada paciente. Então, viemos doutrinando as nossas universidades federais, e ela aumentou a velocidade depois com o governo de esquerda, do PT, e nós estamos vendo agora essa diferença entre a água e o vinho, porque realmente, com a vinda dos conservadores, dos liberais, e principalmente a notoriedade do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro, nos abriu a cabeça. E vou dizer, né, que até a mim, há uns 20 anos atrás, um empresário da minha cidade falou sobre as redes de TV, que ele não escutava mais, principalmente a líder de audiência, porque ela fazia mal para a nossa sociedade. Naquele momento, a Van é uma investidora muito de mídia. Eu achei, esse cara tá ficando doido. Estou falando isso 25 anos atrás. Recentemente, peguei meu carro e fui visitar esse empresário, que hoje já tem 70 e poucos anos, e fui lá e disse, eu não vou falar o nome dele aqui, né? O fulano está aí, São Luciano está lá no depósito, por favor, traga ele aqui, eu queria falar com ele. E aí, quando ele chegou, eu disse, olha, eu quero pedir desculpa, porque há 5 anos atrás, ele fez um negócio
E só agora eu pude entender o quanto você é visionário, né? E eu disse, eu não acreditava naquilo. Então, eles são muito sutis com programas, com novelas, com o jornalismo, colocando na sociedade toda uma pauta que nós absorvíamos e não entendíamos. E agora, de 2018 para cá, através das redes sociais, através de um Olavo de Carvalho, através do Bolsonaro, através de canais mais que abriram a nossa cabeça, nós vimos o quanto nós fomos enganados durante décadas. E o que acontece hoje, principalmente da mídia, recentemente saiu uma pesquisa aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mostrando que 95% dos estudantes de jornalismo são de extrema esquerda. Ou seja, não tem como o nosso país dar certo quando se dá economia na universidade, jornalismo, advocacia, todos os cursos são voltados para a esquerda com pautas erradas e lendo o livro errado. Quero dizer para você que quanto mais o cara for inteligente e quanto mais ele lê o livro errado, mais idiota ele fica. Isso é muito legal que você falou, Luciano, porque eu convivi bastante no meio acadêmico, no mestrado e doutorado da PUC, exatamente com esse perfil. Existe uma maneira de você manipular as pessoas por meio da linguagem. E quanto mais difícil é a maneira que você articula o seu raciocínio, você vai criando uma série de empecilhos para as pessoas não só compreenderem você, mas criticarem aquilo que você está falando. E eu vejo que muito cara de esquerda, na academia, na docência, ele se esconde atrás do não foi isso que eu quis dizer, veja bem, você não soube interpretar. Porque às vezes o raciocínio é tão complexo no artigo, no simpósio, no livro que ele escreve, que ele fica toda hora... Imagina isso, né? Um acadêmico tendo toda hora que se explicar. Veja bem, você não entendeu o que eu quis dizer. É uma coisa muito engraçada, chega a ser até um pouco irônico. Queria agradecer aqui o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está conosco. Boa noite, Luiz. Muito boa noite. Obrigado, Mário, Roberto, Luciano. Como vamos? Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com vocês. E queria te provocar. Marco, Oi. Eu só queria fazer mais uma observação. Hoje eu dei entrevista para um jornalista e ele me perguntou assim, mas você acredita mesmo que se a esquerda ganhar, nós vamos virar uma Venezuela, uma Argentina, em Cuba? Mas o Brasil é muito grande. A lavagem cerebral é tão grande nesse pessoal que eles não enxergam o óbvio. Eles imaginam que o tamanho do país não vai nos levar a uma catástrofe. E eu quero lembrá-los que a União Soviética também é um país grande, né? A China também é um país grande, e são poucas pessoas que detêm o poder e conseguem manipular toda uma população. Quero dizer para vocês que quando eu adentrei o portão de Brandemburgo, em 1989, e eu estava dirigindo o carro, eu tinha 26 anos, e estava 3 colegas comigo. E eu sou muito frasista, eu gosto de frase de efeito. Quando eu entrei na Alemanha Oriental, em Berlim, e eu vendo aqueles prédios que faziam 40 anos que não eram mais pintados, as sacadas caídas, os carros tombados, e tudo há 50 anos passado, como está Cuba, eu disse assim, como pode tão poucos fazer mal para tantos? Quando eles detêm o poder, e eles têm a máquina judicial, eles têm a máquina governamental, eles levam todo mundo para a miséria, e eles detêm o poder. São poucos que, como acontece em Cuba, vão comer carne de gado, enquanto a população sofre para comer ovo. Então, é uma lavagem cerebral de uma tal forma, como tentaram fazer nessa pandemia,
com os lockdowns, onde a polícia militar consegue fechar uma loja, colocar maçarico na fechadura e impedir que você ande na praia, frequente um jardim e impeça você de trabalhar. A qualquer um, imbuído do poder da justiça, coloca o terror na sociedade e a sociedade passa a achar que toda aquela loucura seja verdadeira. É uma obra de ficção. Eu fico assustado com o que esse pessoal tem a coragem de fazer com toda a população. Eu queria fazer uma provocação, concordo plenamente com o Luciano nesse ponto, e eu vou aproveitar o ensejo, Luiz, para fazer uma provocação a você sobre a questão da guerra cultural. Se a gente está... Há quantos anos a gente perde a guerra cultural por conta de um problema de percepção da direita, né? De subestimar essa temática? E você acha que a gente está num ponto aí de iminência para conseguir começar a trabalhar essa questão, essa temática em ambientes universitários, acadêmicos, na imprensa? Você acha que tem um ponto de virada aí, talvez? Haverá um ponto de virada. Não estamos perto do ponto de virada. Como muito bem colocou aqui o Luciano, nós, aliás, muitas disciplinas, direito, por exemplo, direito é outra disciplina que está completamente contaminada com essa visão mais esquerda. Agora, a economia também passa a ter uma visão mais esquerdista. Então, as exatas estão começando a ser contaminadas e o nosso momento de entrada para a guerra cultural ainda não começou. Existe embrionariamente uma movimentação na sociedade. Isso sim, isso existe. Então, a sociedade está se mobilizando, a sociedade está se informando. Muitos pais preocupados estão reorientando seus filhos quando eles voltam da escola, e ali eles têm aí conteúdo que vem das mídias sociais, de outros canais que não sejam canais do ensino coletivizado. Então, por aí começou. No entanto, institucionalmente, nós ainda não mudamos em absolutamente nada, né? Falar que nós temos aí uma barreira de proteção contra a guerra cultural, ou ao menos a invasão cultural da esquerda nos sistemas de ensino, seja de educação básica como educação universitária, nós nem começamos a raspar o começo, né? Então, existe um início na sociedade e, na minha opinião, como eu já frequentei várias instituições de ensino, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eu posso afirmar que o conteúdo já não é mais... O conteúdo que você tem numa educação de ensino coletivizado, ele já não é mais monopólio daquela instituição. Existe todo esse conteúdo divulgado online e muito mais. Então, por que buscar uma instituição coletivista, se isso é uma preocupação de um pai? Como eu tenho essa preocupação. Toda vez que meu filho vai para a escola, eu sei que lá tem professores progressistas, professores que vão ensinar uma história do Brasil completamente errada, eu vou ter que reeducar ele quando ele voltar para a classe. Eu sei que vai ter professor que ensina causas globais e não nada relacionado à realidade local que ele vive, ou que ensina a história de verdade, tal qual ela aconteceu, e coloca sempre um ar anacronista em toda a sua percepção. Então, tudo isso eu sei que vai acontecer. Então, eu fico pensando, poxa, qual é a alternativa como pai? Como é que eu faço essa? Primeiro, em casa, em casa a gente ter mais atividade em casa com relação a isso. Segundo, buscar os guias que estão se apresentando também. Existem novos guias que estão se apresentando, até de conteúdo nas redes sociais. Temos iniciativas como Brasil Paralelo, que, por incrível que pareça, conhecendo um pouco dos Estados Unidos, da Europa, não há nada igual. O Brasil está liderando esse processo de revolução cultural. E isso se reflete também na mobilização da sociedade. Vemos que a gente tem aqui um engajamento maciço da população em prol desses valores fundamentais.
e de uma maneira muito avassaladora. Eu não vejo isso na Europa, eu não vejo isso nos Estados Unidos. Em termos do Ocidente, estamos liderando. Então, nós estamos fazendo a coisa certa, temos que ter muito orgulho deste início que ocorre na sociedade. Agora, isso precisa ser refletido nas instituições às quais nós pagamos. E é bem provável, aqui chega a minha conclusão, é que para alguns pais essas instituições se tornam irrelevantes. Para esses pais mais engajados, começam a encontrar os canais alternativos. Se a gente conseguir fazer o homeschooling prevalecer, descriminalizar os pais que queiram educar em casa e que não expor a criança a todo esse conteúdo, eu acho que o caminho é esse, para esses pais mais preocupados como eu. Então, eu acho que a gente tem esse caminho já delineado. Infelizmente, eu não acredito que a gente vai conseguir, em tempo, ao menos até o final desse mandato, o primeiro mandato do presidente Bolsonaro, que a gente vai conseguir fazer uma grande mudança no conteúdo didático. Muito complicado, sobretudo agora que existe toda sorte de autonomia das universidades e também do currículo de base. Muito difícil você tendo parlamentares ali defendendo a doutrinação e a mudança, né? Porque também é uma iniciativa do legislativo, né? O executivo está limitado no que ele pode fazer. Então, é a sociedade elegendo bons deputados. Eu acho que começa por aí a ajudar um governo que também pode ajudar do lado dele. Mas só do presidente não acho que a gente consegue. Tem que ter uma base mais ampla aí de apoio com relação a isso. E se não houver, ou se houver uma certa divisão aí, uma certa divisão equânime, vamos dizer, de esquerda e direita, divisões assim do Brasil, esse aspecto eu não acho que a gente vai conseguir mexer agora, né? Talvez no futuro, ou talvez isso se torne menos relevante, né? Isso que está acontecendo em algumas universidades dos Estados Unidos, por exemplo, estão perdendo relevância, né? E as famílias escolhem não mandar para as universidades e as empresas escolhem não contratar quem são formados. Isso está acontecendo também, viu? Então a gente tem que colocar isso em pauta, tá? Não estou querendo agir aqui contra os professores, muito pelo contrário, quero que eles ensinem um currículo não ideológico. Mas se continuarem ensinando de uma maneira tão ideológica, os pais vão começar a tomar decisões e a gente tem, como parlamentar, a gente tem que criar essas opções. É isso. E isso eu acho interessante, Luiz, porque eu estou lembrando aqui do lançamento que o Mota vai fazer amanhã aqui em São Paulo. E nos Estados Unidos, entidades de direita se organizam para promover o livro, né, nas universidades, nas escolas. Existe uma rede, existe um canal que acaba empurrando, né, autores de direita. Aqui no Brasil eu não vejo isso, Mota. Você vê alguma coisa nesse sentido? Porque eu lembro de ter lido Foucault e ponto, né? Foucault, alguns outros autores que tratavam lá de direito penal e processual penal, mas de uma maneira bem enviesada. E ficava, né, um peso, você ficava sufocado, porque você não escutava nada, ninguém falando diferente. Marco, primeiro, se a gente está falando de livro, eu quero falar de um livro chamado Império de Verdades, que é um dos melhores livros que eu já li ultimamente, que eu recomendo a todo mundo que queira entender um pouco sobre a história do Brasil, sobre o nosso passado imperial, né? É de autoria do Luiz Felipe, é um livro sensacional. Vocês, quando saírem aqui da live, entrem aí na livraria online e comprem um exemplar, porque vale cada página. É um livro fantástico. E essa luta, Marco, essa luta no fronte cultural, ela tem vários braços, né? Mas eu tenho observado um fenômeno muito interessante. Eu cheguei aqui em São Paulo e eu sempre sou recebido de braços abertos. Eu deixei as malas no flat e fui almoçar. No caminho, eu fui cumprimentado pelo maître de um restaurante. Depois, um motoboy parou a moto para falar comigo. E isso é rotina. Ontem, eu fui abastecer o carro, o frentista que veio abastecer o carro me mostrou o celular. Ele estava assistindo o jornal da Jovem Pan. Então, o que eu estou vendo hoje? Uma elite, né? Uma elite urbana, essencialmente urbana, esquerdista, muito minoritária, que quer impor a sua visão, que é uma visão que, às vezes, essa própria elite não sabe, né? Mas é uma visão marxista, essencialmente marxista, que coloca uma suposta igualdade acima de tudo. A gente sabe que é suposta, porque é mentirosa. Em nenhum lugar onde o socialismo chegou ao poder
se conquistou igualdade nenhuma. Na verdade, é um pequeno grupo que sobe ao poder e a grande massa fica na miséria, na pobreza, na fome. Mas o que a gente vê hoje no Brasil é essa pequena elite que tem ainda o domínio da maioria dos meios de comunicação, tem o domínio do sistema de ensino, hoje também está dominando o nosso sistema de justiça, né? Especialmente o sistema de justiça criminal, no judiciário, no Ministério Público, a Defensoria Pública, não precisa nem dizer, né? Você encontrar um defensor público hoje que não seja de esquerda, eu acho que é tarefa de gincana. Traga um defensor público de direita. Eu acho que nenhuma equipe ganharia essa gincana. Mas é essa tensão, né? Uma pequena elite de esquerda, marxista, com esse pensamento enviesado, e a grande massa da população se descobrindo de direita, conservadora ou liberal. Ela nunca tinha tido a oportunidade de entender que ela tinha esses valores. E aí, como eu falei, teve esse fenômeno das redes sociais, onde cada tia do Zap agora pode escrever um seu post e ter mais audiência do que o editorial do Estadão ou da Folha. A gente está fazendo isso que a gente está fazendo aqui, 1.400 pessoas assistindo a gente agora nesse momento. Isso é absolutamente revolucionário. Então, a pergunta é, quem vai ganhar essa queda de braço? Essa pequena elite urbana, encastelada no seu marxismo delivery, né? Fique em casa e trazem comida para mim? Ou o mundo real, das pessoas que trabalham, que produzem, que geram empregos? Tá? Essa é a grande pergunta. Eu tenho meu palpite, mas eu vou deixar as pessoas pensando. E, Luciano, queria te ouvir a respeito disso e fazer mais uma provocação também sobre uma coisa que buga muita gente. A gente já falou sobre isso no telefone, mas eu acho legal até para quem está ouvindo. Empresário de esquerda. Queria que você explicasse esse fenômeno. E não só empresário bem-sucedido de esquerda, que apoia petista, o que apoia socialista e fica atrás da pauta. Queria ouvir você como um grande empresário sobre isso. Primeiramente, queria dizer que eu compactuo com todas as ideias do Luiz e do Roberto. Quero dizer que antigamente a gente dizia para os nossos filhos: escute e respeite o professor. Hoje eu falaria: cuidado com o professor. Outra coisa, aqui na nossa empresa, há tempos, a Van tem 22 mil colaboradores, há muito tempo eu falei para o nosso gerente de RH: não quero mais saber de diploma para colocar colaborador para dentro, porque, lamentavelmente, a qualidade de mão de obra feita pelas nossas universidades são horríveis. Eu, particularmente, já falei há muito, eu tenho filhos de 22 e de 25 anos. A minha esposa ficava de cabelo em pé. Eu dizia, para ser um vendedor, para ser um comerciante como eu, não precisa estudar, que não fique universitário. Jamais eu colocaria um filho meu numa universidade federal. Você entrega um filho educado e não sabe o que vai vir de volta, né? Normalmente, um filho drogado, um filho acovardado, um filho que não estudou nada de bom e vai vir muito pior do que foi. Então, realmente, eu falaria para os pais que nos ouvem nesse momento: cuidado com seus filhos. Antes era um problema na universidade e hoje começa já sendo doutrinado no primário, no secundário. Então, realmente é muito problemático. Quero dizer para vocês também que, como o Mota muito bem falou, o problema está nos grandes centros. O interior do Brasil, vocês vão ver só, é Bolsonaro, 60%, 70%, 80%, 90%. Recentemente eu fui numa cidade do Rio Grande do Sul, que foi recorde na última eleição. Eu acho que 92% votaram no Bolsonaro. Ou seja, o interior do Brasil acorda cedo, trabalha muito,
dorme tarde, e eles não estão nas universidades, não estão sendo doutrinados. O problema são os grandes centros. Eu quero dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que na época dos governos militares, teve muitos governos, presidentes gaúchos. E esses presidentes, para ajudar o Rio Grande do Sul, lamentavelmente, colocaram muitas universidades. Santa Maria, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. É o estado com mais problemas. Lá tem PSOL, PT, PCdoB, Rede, e esse pessoal toma conta da sociedade e vão para dentro das áreas públicas e não deixam mais o Estado se desenvolver. Eu falo sempre que o Rio Grande do Sul cresceu como rabo de cavalo, foi para baixo, né? E lá tudo é impossível. Então, as escolas é o nosso maior problema hoje no Brasil. Se o Bolsonaro ficou aí 4 anos e não conseguiu fazer nada. Por quê? Você ganha uma lista tríplice para escolher um reitor. Então, o cara é de esquerda, de extrema esquerda e de ultra esquerda. Você só pode escolher um reitor, o cara é do PT, do PCdoB e do PSOL. Como é que você vai resolver o problema da educação? Sai economista de esquerda, advogado de esquerda, todo o pessoal da área ambiental é da esquerda, jornalista de esquerda, e nós não vamos ter futuro. Não é isso? É isso que acontece hoje no nosso país. Quero também falar um pouquinho rápido aqui. O Marco me falou sobre como é que temos hoje empresários de esquerda. Só tem 2 pessoas que votariam hoje na esquerda: o idiota e o mal intencionado. Lamentavelmente, o cara, de repente, é um empresário de esquerda porque ele quer ser monopolista. Ele quer ser... eu vejo muito empresário que quer se juntar ao governo para ganhar alguma coisa. Às vezes é um empréstimo, às vezes ser monopolista, às vezes ser alguém que vai ficar perto do poder e ganhar algum benefício. A grande maioria do empresariado, pequeno, médio, empresário brasileiro, são a favor do Bolsonaro. Há um exemplo da Fiesp em São Paulo. Hoje ainda recebi uma pergunta de um jornalista que a Fiesp bateu palma por Lula. É 15% que assinaram aquela carta para a democracia. Os outros 85% não assinaram e são contra, porque sabem que se a esquerda voltar ao poder, vai ser um Deus nos acuda. Então, na realidade, mostra que as pessoas que estão ajudando o condenado, o descondenado, o ex-presidiário a voltar ao poder, são pessoas que estão olhando para o umbigo delas, para a empresa e para a família delas, não vendo o pior maior que virá nos próximos anos, nas próximas décadas, porque eu tenho a certeza que se a esquerda voltar ao poder, jamais sairá do poder, porque vai ter o poder econômico todo do lado dela, vai ter a Petrobras, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, tudo a favor para fazer uma ditadura bolivariana no nosso país. Mas é engraçado isso, né, Luiz? As pessoas acham que, quando a gente fala, por exemplo, em regimes autoritários, elas esquecem que a autoridade, a liberdade, você não perde de um dia para o outro. É um processo gradual de entrada do Estado na sua vida, né? Por meio, inclusive, utilizando a lei como instrumento de força, de poder, para acabar interferindo. Então, e sempre vem de maneira eufemística. Nunca vai ser algo, né, descarado. Vai ser sempre uma coisa muito sutil que as pessoas, inclusive, quando você... E eu imagino que você está muito acostumado com isso, né? Quando você levanta um problema com relação a uma lei que é extremamente autoritária, abusiva, ou uma postura de um agente público nesse sentido, muita gente acha que a gente está alardeando, tratando de maneira alarmista.
Mas esse é o grande problema, né? A esquerda ela se esconde atrás desses eufemismos, uma forma de abrandar esse discurso autoritário. E a esquerda sabe muito bem, só corroborando aqui o teu ponto, a esquerda sabe muito bem e a direita não sabe o que significa liberdade. A esquerda sabe o que significa liberdade. E ela sabe que a liberdade, ela, como termo, ela não é definida singularmente. A liberdade é um conjunto de liberdades fundamentais que compõem o conceito de liberdade. E o que aconteceu? A esquerda trabalha exatamente no detalhe, ela não trabalha na redução, no conjunto, ela trabalha no detalhe. Então, por exemplo, o que significaria, qual é o conjunto que faz o termo liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de associação, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de você, direito de defesa, liberdade a ter propriedade, defender a sua propriedade também. Então, todo esse conceito, liberdade de não ser perseguido injustamente, sem justa causa, por um Estado tirânico, como está acontecendo agora, a questão do habeas corpus. Bom, tudo isso é um conjunto de liberdade, já foi definido há mais de 200 anos atrás. Mas a esquerda sabe que isso aí, hoje, é o grande inimigo do Estado, são as liberdades individuais. Então, se o Estado conseguir relativizar cada uma dessas liberdades, acabou a liberdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós não temos mais as liberdades individuais. Nós não temos mais liberdade porque, no detalhe, cada uma dessas liberdades que eu acabei de mencionar já foi relativizada. Então, o Estado pode agir em cada uma delas. Agora estão relativizando a questão de liberdade de expressão. É a última que nós estamos vendo aí com censura. Isso que eu diria que é o grande problema. E a direita não sabe muito bem isso. Fala muito bem de liberdade, mas temos que entrar no detalhe, porque é aí que a esquerda age. Porque a esquerda fala em liberdade também. Ela até se apropriou de muito dessa palavra liberdade. Ela sabe que a gente não sabe o detalhe. Então ela pega o conjunto e mitigou o detalhe. O conjunto agora é uma coisa mais livre. Por isso que ela fala também de Estado de Direito. A esquerda é contra o Estado de Direito, é contra a liberdade. A esquerda é praticamente contra tudo que dá ordem, paz, estabilidade para o país. Ela quer gerar o caos exatamente porque do caos brota a ditadura. Ela sabe, ela consegue, ela entende muito bem o sequenciamento natural das sociedades. Quando se gera caos, a população pede um ditador. Então elas querem gerar um caos, para que aí venha algum ditador, alguém que venha aí resolver tudo. Ou seja, um sistema ditatorial, ou seja, uma pessoa ditatorial. Mas, enfim, então essa questão a gente precisa aprender um pouquinho mais disso. Eu também estou aprendendo, tá? Estou aqui compartilhando o que eu estou aprendendo, não estou ensinando ninguém. Só estou compartilhando aquilo que eu aprendo dentro da minha vida parlamentar. Não sou jurista, mas acabei me tornando autodidata, talvez aqui, constitucional, desde 2014 que eu leio constituições, estudo o tema, então alguma coisa eu acho que eu aprendi. E agora como parlamentar. Mas, olha, queria voltar aqui nesse ponto do Luciano, que é muito importante, que é para a gente entender os empresários, que ele quebrou aqui em dois grupos, que eu concordo. O grupo dos idiotas e o grupo dos malfeitores. Eu conheço mais o grupo dos idiotas, tá? São aqueles benevolentes, pessoas que são honestas, empresários honestos, mas são totalmente idiotas. E eles não acreditam que possa estar exatamente como ele mencionou. Não acredita, o Brasil é grande demais, as instituições estão aí, temos um Estado federativo, não vão conseguir dominar o país todo. Vale lembrar que há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, ainda na minha geração, a Argentina tinha um IDH muito mais alto que o do Brasil. E tinha uma economia até relativamente forte relativa ao Brasil. O México também. O México era muito mais forte, uma economia maior até que do Brasil. E a gente esquece disso, que a Venezuela era o grande bastião das multinacionais. Procter & Gamble e várias outras multinacionais estabeleciam na Venezuela, não no Brasil. Mas, de repente, todos esses países se implodiram com o socialismo. E o Brasil aqui, eu não diria que o Brasil melhorou. Eu só diria que o Brasil evitou essa baixa de maré. O Brasil não tem liderança
política, né? Ele não tem essa liderança econômica e liderança política. Ele sobe com a maré, ele abaixa com a maré. Talvez ele sobe menos quando a maré sobe muito e desce menos quando a maré desce demais. Isso é o que diria que é o nosso padrão aqui da América Latina. A gente está evitando essas subidas e descidas menos drásticas, mas a gente não tem liderança ainda no conceito de visão de Estado, de reforma do Estado, reforma da Constituição. A gente não estabeleceu essa liderança ainda. E quando estabelecermos, sem dúvida, nós vamos liderar não só a América Latina, mas também a Europa, vamos liderar também, e de igual para igual, os Estados Unidos e outros países se colocam aí como os líderes mundiais, porque eles estão implodindo no modelo deles. Então a gente tem muito que aproveitar nesse próximo mandato. Muitíssimo. O Brasil pode sair um grande líder da implosão mundial que vai acontecer em termos de mercado financeiro, economias, a política, etc. O Brasil tem muito aí a se organizar, porque essa oportunidade está se apresentando. Isso dito, temos empresários aqui no Brasil que são malfeitores, né? Vou falar dos malfeitores aqui. Eu até fiz uma listinha no meu Telegram. Quem não me acompanha no Telegram, ali eu consigo fazer um pouco mais de análise mais cáustica, e porque tem essa liberdade de expressão um pouco mais resguardada, mas eu qualifiquei ali 8 qualificações de empresários. Uma delas é o idiota, e tem 7 outras qual é a motivação dele por ser de esquerda? Estou falando dos grandes empresários, tá? E acho que o Luciano, gostaria de ter a reação aqui do Luciano, né? O que diz aqui o meu post? Fala assim, quais são as 8 categorias de grandes empresários que apoiam a esquerda? Aí tem os ideológicos, né? Aqueles apoiadores entusiastas da ideologia progressista. A gente conhece alguns, né, Luciano? Sabe mais ou menos quem são esses grandes empresários ideológicos progressistas ali que, olha, pode implodir o país, mas eu quero ver os conservadores mortos. Tem alguns desses que pensam assim, tá? Tem os grandes empresários que apoiam a esquerda, são corruptos, que aí estão procurando só um bom negócio. Tá próximos do governo, e esses apoiam a esquerda porque a esquerda controla mais. Até fica aqui uma ressalva aqui com relação à esquerda e direita. Quanto o socialismo é que dá controle, o socialismo é que dá um poder totalitário. Então, quando você se aproxima do poder totalitário, você é socialista, você quer um modelo socialista para ter controle ou ter algum benefício no modelo fascista. Essas são as duas vertentes, eu diria que de ganho de alguém que se acopla ao modelo totalitário e vice-versa, né? Que você gosta de ter controle, então você fomenta ideias socialistas ou fascistas porque você está próximo do governo. Então, os corruptos são esse tipo de grande empresário que vem apoiar a esquerda. Os grandes oligarcas, que têm grandes problemas aí, que já tiveram, são quase que compelidos a apoiar a esquerda. Isso que está acontecendo também, a gente tem que entender que tem alguns grandes bancos, tem alguns grandes empresários da área de construção que estavam envolvidos na Lava Jato, ou outros que também tinham problemas de subsídios ou multas que não foram aplicadas ainda. E aí o STF entra ali, olha, vamos fazer um bem bolado. Você apoia aqui o nosso candidato e a gente não bota para tramitar aqui aquele tua multa, tá? Aí, então tá bom, então eu vou lá apoiar o sistema eleitoral e eu vou me pronunciar publicamente. Já vimos isso no impeachment da Dilma, tá? Alguns grandes empresários vieram apoiar a Dilma. Eu não diria que por ideologia, também não diria porque eram necessariamente corruptos, mas certamente eles teriam grandes multas ou perderiam grandes subsídios, então eles vão ali, então eu vou apoiar a Dilma, então vou me pronunciar publicamente. Temos grandes empresários globalistas que estão vinculados a essa agenda globalista, né? Ou porque ideologicamente eles acreditam nisso, ou estão vinculados pessoalmente com esses globalistas, ou porque são apátridas, né? Eles têm muitos desses investidores globais que já têm essa agenda e acabam investindo nessas grandes empresas. Aí eles forçam essa agenda nas grandes empresas brasileiras também. E aí os seus líderes acabam tendo que abraçar essas visões globalistas, e essas visões globalistas estão sendo defendidas majoritariamente pela esquerda. Então, é isso. Então, a gente tem que ter alguns desses aí. Tem o laranja também, tem o grande empresário laranja, né? Que é aquele membro de conselho que representa um governo internacional, né? A gente sabe muito bem que governo que tem braço de investimento e que quer controlar grandes empresas aqui no Brasil,
e que vem com linhas de financiamento facilitadas, etc. Então, esses acabam sendo laranja aí de outros interesses governamentais. Então, olha, de fato, temos uma nova vertente aí, uma nova dinâmica do grande empresariado brasileiro, esses que apoiam esse modelo de esquerda por essas diversas razões. Temos que expô-los e temos que ter legislação contrária a isso também, tá? Dando transparência a quem está por trás disso tudo e por que eles têm esses interesses. Porque a maioria, se não é um idiota, eu diria que o idiota é o melhor deles, né? Mas se não é um idiota, ele é um malfeitor. E a gente precisa ter legislação adequada para tratar eles. É isso. E aí, Mota? Queria ouvir o Mota também sobre qualquer um dos assuntos que a gente já tocou, que eu acho que são fenomenais, mas eu acho que o que atrapalha muito o debate, Mota, agora na corrida eleitoral, é o pseudo-isentão. É o cara que fala que não é nem esquerda nem direita, às vezes isso acontece com jornalista, às vezes ele se utiliza daquela falsa equivalência que existe hoje, está muito clara entre Lula e Bolsonaro. Então, é aquela pessoa que fala que, né, por algum motivo, ela não sabe, ela não tem discernimento. Só que, às vezes, essa pessoa, de novo, né, ou ela tem uma agenda pessoal e ela usa isso em favor dessa agenda pessoal, ou existe realmente gente que enxerga isso. Porque parece que, pelas pesquisas, falaram que tem um número grande de abstenção e vai ter um número grande também de votos nulos. Esse pessoal não está contribuindo para o PT, em grande medida? Não há dúvida, Marco, mas na minha experiência pessoal, a grande maioria das pessoas, incluindo essas isentonas, elas não têm ideia do que está em jogo. Elas consomem um produto ideológico desde que elas são crianças, é uma versão diluída de um marxismo cultural que é servido, né, na literatura, no cinema, nas novelas, no noticiário, nas escolas, em tudo quanto é lugar. No Brasil, eu diria que até 2014 não existia nenhum canal facilmente acessável com informações que não fossem de caráter esquerdista, né? Olavo de Carvalho foi o pioneiro nisso, pelo menos para a minha geração. O primeiro livro que eu li do Olavo foi O Imbecil Coletivo. Eu acho que foi em 96 ou 97. Para mim foi um choque quando eu li aquele livro. Eu falei, caramba, eu não sabia que era permitido você pensar dessa forma. E o Olavo foi o pioneiro, mas a grande maioria das pessoas ainda não teve acesso. Está tendo agora, através de lives como essa, da Jovem Pan, de alguns outros canais, mas a grande maioria ainda não teve acesso. Nunca ninguém explicou para as pessoas que a noção de direitos humanos não começou com a Revolução Francesa, que a noção de direitos humanos já estava, né, historicamente no judaísmo, no cristianismo, que a Magna Carta de 1210 da Inglaterra foi o primeiro documento que estabeleceu o limite ao poder do rei, que muito antes da Revolução Francesa aconteceu a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que tinha lá a Declaração de Direitos, que depois foi aproveitada em 1766 nos Estados Unidos, na Revolução Americana, muito antes da Revolução Francesa. Os americanos, na sua Declaração de Independência, disseram que todo ser humano tem direito à liberdade e à busca da felicidade. Isso é uma declaração revolucionária. Ninguém aprende isso na escola. A gente aprende que a Revolução Francesa que foi o ápice do desenvolvimento humano. Ninguém conta dos massacres da Revolução Francesa. Ontem eu coloquei um post no meu Twitter. Eu estou sempre estudando, né? Eu sou igual ao Luiz Felipe. Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, eu só estou dividindo as coisas que eu aprendi. Eu descobri que durante a Revolução Francesa foi criado o culto ao ser supremo. Era uma religião estatal para substituir o cristianismo. E o sumo sacerdote foi o Robespierre. O revolucionário mais assassino de todos foi escolhido como o sumo sacerdote dessa nova religião, que era o culto
do ser supremo. E aí, 2 meses depois, o Robespierre foi preso e guilhotinado pelos seus colegas revolucionários. Então, a grande maioria das pessoas, Marco, não teve acesso, e isso é um crime que se comete, é culpa da grande mídia, que gasta a maior parte do tempo divulgando mentiras, distorcendo o que acontece no mundo. A gente é obrigado a escutar todos os dias as maiores baboseiras, e é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, explicar, contar o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que no momento em que as pessoas tiverem acesso às informações e às verdades históricas, esse jogo muda da noite para o dia. Eu acho que às vezes o nosso papel é meio de tradutor, né? A gente tem que traduzir o que está escrito nas entrelinhas de uma manchete, agora até da manchete, porque nem a manchete é mais objetiva. A manchete já está... Porque a comunicação é uma coisa muito legal, né? Você escolhe onde você vai dar prioridade, para o que você vai dar prioridade. O que é escandaloso e o que não deve receber muita atenção fica lá numa nota de rodapé. E hoje a gente percebe como eles elencam isso de maneira totalmente enviesada, maluca, arbitrária, e as máscaras estão caindo, mas é um processo dificultoso. O Luiz falou, não vai ser rápido. E muita gente desiste no meio do caminho. Tem isso também, né? Por quê? Seja porque a pessoa perde o emprego, porque a pessoa perde uma fonte de renda, as pessoas vão esmorecendo. E aí que entra a importância, por exemplo, do Luciano e do trabalho que é feito. Até eu acho que o Luciano é um exemplo de empresário que não tem medo de se assumir de direita. Porque é muito raro isso, né? Muita gente de muita empresa está fazendo curso de reciclagem LGBT, racista. Olha isso. Isso daí está em grandes empresas multinacionais. Uma vez, um amigo meu de uma empresa multinacional chegou, estava lá no México, chamou um amigo, o diretor, para sair. Aí o cara falou, não, eu não posso. Ele, ô, viado, mas tudo bem. Voltou para o Brasil, tinha uma denúncia contra ele no RH da empresa. Ele é diretor da empresa, multinacional gigante aqui no Brasil. E ou ele era demitido, ou ele fazia o curso de reciclagem LGBT, diversidade sexual, etc. Então você percebe que vira uma espiral do silêncio. As pessoas elas vão e não tem para onde recorrer. A última instância delas é mandar mensagem para a gente, manda print, fala, por favor, não fala o nome da empresa, mas está aqui, ó, olha o que está acontecendo na empresa tal, XYZ. E o Luciano acho que consegue segurar a onda do outro lado, mas é um dos poucos, né, Luciano? Ó. Lamentavelmente me censuraram, né? Eu acho que ainda nós vivemos num país democrático, nós temos que ter a liberdade de pensamento e de expressão. Você imagina que durante os 2 últimos anos, primeiro me tiraram o Facebook com 5,5 milhões de fãs. Agora me tiraram todas as redes, o Twitter, o YouTube, o Facebook, de novo, que eu tinha aberto, o Instagram. Ao todo, 12 milhões de fãs que eu conversava. Eu fiquei censurado e os meus fãs ficaram órfãos, né? Eu vi as mensagens aí que as pessoas escreviam para mim com saudades ou falando que força, Luciano. É lamentável o que está acontecendo hoje no nosso país, porque cada um de nós, trabalhando no jornalismo, trabalhando como empreendedor ou sendo um cidadão trabalhador, precisa poder conversar, pelo menos numa calçada, numa mesa de bar, ou conversando no WhatsApp, dando a sua opinião sobre o país. Então, eu sinto muito o que está acontecendo hoje no país. As eleições vão ser marcadas pela censura, a censura das pessoas que pensam diferente, a censura das pessoas que não compactuam com tudo que está acontecendo, empresários que têm a coragem de dar a sua opinião. Nós precisamos
até as eleições, viver momentos normais, onde o eleitor possa escutar todas as pessoas, todos os brasileiros, e tomar a decisão da melhor maneira possível. Então, eu vejo hoje, nós estamos vivendo momentos estranhos no nosso país, e não sei, eu estava hoje comentando, né? Eu, para dar vazão a esses 12 milhões de fãs, eu tenho na minha mesa 4 jornalistas. Jornalistas que fizeram faculdades, que são formados, que têm o dever de levar boas informações. Nós checávamos as informações para colocar na minha rede, para não cair em fake news. Errar, todo mundo pode errar. E nós éramos checados por estes checadores da mídia. Se nós colocássemos um post que não condizia com a verdade ou com a verdade deles, nós éramos massacrados. Então, nós tínhamos muito cuidado com tudo aquilo que nós colocávamos nas nossas redes. E, mesmo assim, eu estou censurado. É inacreditável o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Recentemente, a Mônica Bergamo escreveu no Twitter, acho que o Mota acompanhou, né, Mota? Ela escreveu sobre como o YouTube coloca em evidência o canal da Jovem Pan e, por sua vez, inclusive do Pânico, que teve uma entrevista épica com o Bolsonaro. A gente teve uma sabatina épica com ele, explodiu lá de visualização, deu 10 milhões já de visualizações, e ela fala que isso é injusto. Olha que leitura maluca. Que isso é injusto porque no clima de campanha, na corrida eleitoral, você não pode dar prioridade para um em detrimento do outro. E ela fez os posts dela no Twitter falando que isso é escandaloso. E esse pessoal é tão maluco para querer cancelar a Jovem Pan que daí já veio um post em seguida daquele grupinho lá, Sleeping Giants, pedindo que a Jovem Pan fosse censurada, pedindo que a Jovem Pan fosse responsabilizada por isso. Então você vê que existe um sangue autoritário, né? uma tendência autoritária, só que sempre revestida de um discurso falacioso. A questão é, a gente consegue romper essa bolha? Porque a proporção é 1:10, né? O Luciano começou a conversa falando sobre o jornalismo brasileiro. A gente está falando de nenhum, né? É 0,5 para 9,5. Quer dizer, é um negócio muito desproporcional. Queria ouvir vocês. A gente está bem informal agora, já estamos caminhando para o final também. Olha, se eu puder comentar nesse ponto, você mencionar aqui a Revolução Francesa, e é exatamente a mesma coisa naquele momento ali. Você tinha uma aversão a qualquer coisa que fosse superior, e aqui nesse caso estamos falando de um canal que está divulgando mais, e eu vou mencionar alguns casos aqui da Revolução Francesa. Chegaram ao ponto de cortar as copas das árvores, porque eles queriam estabelecer tudo igual, não poderia ter uma árvore melhor que a outra, maior que a outra, mais forte que a outra. Quer dizer, já chegaram a esse ponto também. Lembrando que era o Comitê da Saúde Pública, né? Que era esse o comitê do Robespierre, o comitê mais radical e rancoroso que existia contra a sociedade. Era um comitê de criar igualdade. E chegaram ao extremo de matar praticamente todo mundo que eles julgavam diferente. Havia um critério? Não havia critério nenhum. Então, arbitrariedade total. O que ele se define como igualdade? Eu estava até palestrando numa universidade de direito, por acaso, e ali consegui sentir os estudantes, e eu coloquei ali a questão da função social, que deveríamos eliminar a função social da propriedade da nossa Constituição. E só deixei esse argumento aí, não fechei ele, né? E aí, obviamente, com uma revolta dos estudantes e tal, mas é contra a função social e tal, aquela coisa que eu estou falando. Então, me definam função social. Definam função social. Aí eles, obviamente, que alguns ou outro resolveu definir, obviamente que não era uma definição comum, aceita ou protocolada em nenhum lugar, não está na nossa Constituição, a definição de Constituição de função social.
Então, a nossa Constituição está aberta à arbitrariedade do intérprete da Constituição de definir o que é a função social. Então, nós temos aí uma Constituição que viabiliza esse tipo de ação. Esse tipo de ação robespierriana, né? De ação do Comitê da Saúde Pública da Revolução Francesa, em que eles definem, olha, eu não quero que Copa das Árvores seja uma maior que a outra, vamos cortar isso fora. Ou aquela entidade ali é diferente daquela outra lá, vamos eliminar aquela que a gente não julga ser igual. Então, você abre a arbitrariedade, abre a tirania, e isso está na nossa Constituição. Então, por isso que eu digo, nosso ordenamento político, nosso ordenamento jurídico precisa ser revisto, e tem muita ideologia aí que foi embutida, incutida em todas as nossas instituições. A gente falou aqui de ensino e tal, mas isso está ali na nossa Constituição, que permeia e que viabiliza todas essas ramificações em praticamente tudo. Nosso sistema eleitoral, nosso sistema político, nosso sistema partidário, nosso sistema de previdência, nosso sistema de saúde, sistema de educação, que vamos falar. Então está tudo permeado com esse tipo de arbitrariedade e redefinição de orientação conforme quem tem o poder. Isso não é bom para o Brasil. Isso desestabiliza a sociedade, isso desestabiliza o tipo de Estado que nós queremos ter. Sem estabilidade, não há geração de riqueza e oportunidade. Não existe Estado nenhum que sobrevive a instabilidades políticas em função de não ter um estamento jurídico qualificado e fundamentalmente universal. Temos que ter temos que ter denominadores comuns, menos que tem na Constituição de 88, mas muito mais universais, o que não foi feito esse exercício. Então, enfim, essa revisão ainda está para ser feita. Vamos esperar que esse próximo mandato do presidente, que eu tenho certeza que ele vai ganhar, que nós teremos aí uma oportunidade de poder lograr e pautar essas grandes mudanças aí, que eu acho que vão dar estabilidade política para o Brasil. E aí, Mota, você acha que a gente consegue um poder legislativo mais liberal esse ano aí, com esse momento, com essa corrida eleitoral? Ou a gente vai ter mais do mesmo? Eu não tenho dúvida, Marco, que a renovação vai ser muito grande. Eu acho que a mensagem que a gente precisa passar para as pessoas consistentemente é que o Luiz e o Luciano já disseram aqui das suas formas, é que nós vivemos num país maravilhoso, em termos de recursos naturais, de localização geográfica, né, do nosso povo, da índole do nosso povo, um país sem igual, e está destinado a ser uma nação de primeira grandeza. Esse é o nosso destino, é o destino manifesto, para roubar uma frase que os americanos costumam usar, né? Nós vamos ombrear com os Estados Unidos, esse é o nosso destino. O que nos impede de chegar nesse destino, que tem nos impedido, são as ideias erradas que têm dominado a nossa política e a nossa cultura. Nosso problema não é de hardware, nosso problema é de software. É só a gente mudar o software e o Brasil vai decolar. É isso que causa essa revolta, essa reação violenta nessa turma que vive de parasitar a maioria do povo brasileiro. Eles não suportam a ideia de um país onde eles vão ter que trabalhar de verdade, onde eles vão ter que entregar alguma coisa de valor. É por isso que a gente vê, isso explica muito essa reação de muitos desses, entre aspas, jornalistas que passaram décadas falando trivialidades ou asneiras, né, na televisão, no jornal, e de repente são desafiados pelas tias do Zap. Uma tia do Zap, lá do interior do Maranhão, escreve um post que tem mais valor do que o artigo da jornalista fulana de tal, que ganha uma fortuna lá naquela emissora famosa. Isso é uma fase difícil pela qual nós estamos passando. O Brasil está saindo da sua infância, talvez entrando na adolescência política. É uma fase dolorosa, cheia de conflitos. Vai passar. Nós vamos atingir o nosso destino manifesto e é uma honra estar fazendo parte desse processo. Às vezes dá medo, às vezes dá angústia, né? Às vezes a gente fica apreensivo, mas tudo isso vai passar e o futuro vai ser muito melhor, eu tenho certeza. Amém. Eu concordo
plenamente com o Luiz e com o Roberto. Eu acho que a gente está, assim, passando por uma fase difícil. As pessoas param para me perguntar na rua de maneira muito amedrontada, né? Elas estão vivendo isso. Não é... Por isso que essa eleição é muito diferente de qualquer outra que a gente já viu, porque a polarização é gritante e elas perceberam que a mudança para romper um paradigma do ponto de vista legal, constitucional, de estrutura do poder judiciário, de corporações lá de Brasília, isso daí tudo envolve tempo e envolve também um apoio de representantes do legislativo, né? Essa percepção de que só o executivo resolve, ela não está correta. Você precisa ter um grupo de parlamentares que vão apoiar esse processo de também, né, descontaminação do ambiente legislativo, porque o que tem de interesse corporativista e institucionalista lá em Brasília é um negócio surreal. Você não consegue se mexer lá de tanta força e pressão que você tem de servidores públicos. E aqui não é uma crítica aos servidores públicos, mas acabou virando um problema que, em grande parte, aí foi gerado pela Constituição. Tudo bem, pelo histórico de patrimonialismo e clientelismo que a gente tem no Brasil, mas a nossa Constituição, para mim, é um grande desafio que eu imagino que, eventualmente, eu torço para que seja enfrentado, porque muita gente desconversa, né, Luiz? Hoje tem esse negócio, você fala, poxa, seria legal uma Constituição que só, mais ou menos no estilo da americana, né? Me dá os meus direitos e garantias individuais e fala quais são os poderes, está tudo certo. Agora, ela quer falar de desigualdade regional entre os estados, daí isso já parte de uma premissa que a legislação federal vai cuidar de redistribuir o recurso que o estado de São Paulo dá para a União de maneira descentralizada para os estados do Norte e Nordeste. Já começa a fazer um monte de artimanha para, né, colocar o poder central em Brasília e não devolver ele para os estados. Então, mas eu encaro também com otimismo essa fase, né, Luciano? E você tem perspectivas com relação à censura e ao Brasil nesse período eleitoral? Você acha que sua censura vai acabar junto com as eleições? Olha, primeiramente quero dizer para vocês que as eleições de 2022 são as mais importantes da nossa história. Vamos definir se nós vamos para o céu ou para o inferno. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro hoje não é mais um líder nacional, é o maior líder internacional, se opondo contra essa agenda globalista que quer acabar com os países, enfraquecer os países, tirando dos países como o Brasil a ser dono do próprio nariz. Eu tenho certeza que nós vamos vencer. Nós estamos passando agora, viu, Mota, pelo purgatório. Para você no céu, você precisa passar pelo purgatório. Está saindo daqui, né, da parte vermelha, passando pelo purgatório, e nós vamos para o céu. Vencendo essas eleições, eu tenho certeza que o Brasil se credencia a ser entre as 5 maiores potências do mundo. Temos tamanho, somos o 5º território mundial, temos a 6ª população do mundo. Aqui tudo dá. Nós temos um povo, sim, maravilhoso, que gosta de trabalhar, que é criativo. Nós podemos ter a reindustrialização no nosso país, gerando emprego no nosso país, exportando o excedente para todo mundo. A Europa está vivendo um momento nebuloso. Eu viajei agora recentemente para a Argentina, que está comendo o pão que o diabo amassou. Eu estive na semana passada no Chile, que está vivendo um momento... Eu conheço o Chile há 25 anos. Eu nunca vi um momento tão difícil que o Chile está passando. E o Brasil, enquanto todo mundo está afundando, o Brasil está emergindo com a sua economia, com o nosso líder maior, que é o Bolsonaro, que colocou no coração dos brasileiros o patriotismo, a cor da nossa bandeira. Eu estive lá em Brasília, era um mar de gente, era aquela plantação de girassol, como jamais visto, né? Eu até coloquei nas minhas redes
que só são vistas hoje para as pessoas que moram fora do Brasil, eu coloquei uma foto onde apresentava o discurso. Eu tenho um sonho do Martin Luther King, de 1963, comparado com o discurso do presidente Bolsonaro. Em 1963, Martin Luther King colocou 250 mil pessoas, o Bolsonaro colocou 1,5 milhões de pessoas na Praça dos Três Poderes, depois eu fui com ele para o Rio de Janeiro. Eu nunca vi tantas pessoas acreditando no Brasil. Pela primeira vez na nossa história, o Brasil tem torcida. O presidente da República tem torcida. E juntos vamos mudar a página dessa nossa história ruim que nós tivemos no passado e vamos reescrever a história do nosso país. Os brasileiros, através das redes sociais e de canais como a Jovem Pan, abriram a cabeça e realmente hoje sabe o que é errado e o que é certo. E não adianta esse mimimi da velha mídia, da velha TV, dos velhos jornais ou das velhas rádios que não fazem mais a cabeça do brasileiro. E quem está do nosso lado são o pedreiro, o carpinteiro, o padeiro e não os oligarcas que querem novamente voltar ao poder através da velha política. Eu estou muito otimista, eu tenho a certeza que nós vamos vencer essas eleições e o Brasil e o brasileiro vai mudar de patamar perante o mundo. Olha só aí. Acho que com essas palavras eu gostaria de agradecê-los, porque eu peguei já 1 hora do tempo de vocês, Luciano, Luiz, Roberto, obrigado aí pelo carinho de terem me atendido tão prontamente. Acho que eu me solidarizo muito com o Luciano, acho inacreditável o que aconteceu com ele, é um nível de perseguição que, né, nem falar sobre isso é legal, porque cria-se, né, até um embaraço, né, a espiral do silêncio de novo, dessa vez vinda do judiciário. A gente cria um embaraço que pode até prejudicar a campanha do Luiz, mas acho que não vai acontecer isso, né, Luiz? Você está em campanha agora e espero que vocês continuem conosco. Eu estou sempre acompanhando o Luiz, o Roberto Mota aqui nas redes. Luciano, a gente se fala bastante também, sempre que dá. E para terminar, pessoal, só queria, antes de terminar, agradecendo todo mundo, convidá-los para o lançamento do curso Guerra Cultural, que acontece amanhã. O curso serve exatamente para esse processo de descontaminação que existe nos meios universitários, no meio midiático, no meio intelectual. Trabalhar as falácias que são aí jogadas pelos esquerdistas por todos os lados, e vocês vão perceber que isso contamina não só a maneira como você se comporta, mas até mesmo em quem você vai votar. Então, é esse o ponto. Eu quero dar minha parcela de contribuição também. Sou um grande fã de todos vocês que estão aqui comigo. E, de novo, obrigado, gente. Boa noite a todos e até a próxima. Luciano, Luiz, Roberto, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.